Então agora a gente vai falar a respeito das transformações por unidade, né? Quando a gente tem que converter de metro para centímetro, de centímetro para metro, ou de centímetro para quilômetro, quilômetro para metro. Os alunos às vezes fazem uma confusão nisso aqui e é para ser algo relativamente simples, tá? Então a gente vai recordar algumas relações do sistema métrico decimal. A primeira coisa, e extremamente importante, eu não gosto muito de falar de decorar, mas isso aqui precisa ser decorado, tá? Não tem jeito, inclusive tem que decorar não só os nomes, mas como também a ordem deles. Como assim, né? Então primeiro nós temos quilômetro, tá? Quilômetro, km, depois hectômetro, HM, decâmetro, DAM, metro é o M, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Tem que guardar esses nomes. Eu sei que os mais importantes são quilômetros, que a gente usa para distâncias grandes, né? De uma cidade para outra e coisa e tal. Metros, que a gente usa para medidas médias, né? Nossa altura, o comprimento de uma sala, distância de uma pessoa para outra numa quadra, alguma coisa assim, tá? E a outra unidade de medida importante aqui é o centímetro. Isso aqui a gente está usando o tempo todo, né? Centímetro para medir coisas pequenas. Então, quantos centímetros tem um desenho num papel, num caderno ou coisas desse tipo, coisas menores. De vez em quando usamos milímetros, mas também é muito pouco. Tá? Ainda tem algumas referências para hectômetro, né? Questão de hectare, decímetro tem uma relação importante lá com letra, mas enfim, os mais importantes são esses e a gente tem que guardar a ordem. E aí é importante você lembrar o seguinte: primeira coisa extremamente importante é que cada vez que eu venho aqui, pego um número e venho para a direita, esse número aumenta. Ele aumenta 10 vezes. Então, 1 quilômetro são 10 hectômetros. 10 hectômetros são 100. Estou multiplicando por 10, ó, vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 decâmetros. 100 decâmetros vezes 10 vai dar 1000 metros. Todas essas medidas, elas são iguais, tá? Ou melhor, representam a mesma distância, representam o mesmo comprimento, tá? 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. E assim fica fácil. Eu poderia terminar isso daqui, ó, só aumentando o zero, né? Aqui tem um zero, aqui tem dois zeros, aqui tem três zeros. Então o próximo teria 4 zeros, aqui seria 100 mil, né? 5 zeros. E o último aqui seria 1 milhão. Tá? Se, quando eu vou para lá, eu multiplico por 10, quando eu venho nesse sentido, no sentido voltando, né? Indo aqui para a esquerda, eu vou dividir. Então, 100 dividido por 10 dá 10. Se eu quero chegar para cá, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 10, 1. Então, quando eu vou para a direita, eu multiplico. Está aqui em cima ó, o desenho. E quando eu venho para a esquerda, tá? Quando eu vou voltando, aí eu tenho que dividir. Esses dois pinguinhos aqui, ó, na matemática, divisão, tá? Esses dois pinguinhos aqui colocados são divisões. Bom, antes de eu fazer alguma conta aqui, explicar um pouquinho mais para vocês, deixa eu terminar uma outra escala, porque geralmente a gente começa daqui também. Como tem muitos zeros, a gente pode começar daqui, ó, 1 metro, multiplica por 10, são 10 decímetros. 10 decímetros, multiplica por 10, são 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou 1000 milímetros, se multiplicar por 10 chega no 1000. Tá? Então, toda vez que eu venho para a direita, eu vou multiplicando. Toda vez que eu venho para cá, eu venho dividindo. Então, 1 dividido por 10 vai dar 0,01. Se eu dividir de novo por 10, vai dar 0,01. E aqui eu tenho 1 milésimo, né? 0,001. Ok? Bom, deixa eu fazer uns cálculos aqui para a gente entender como que faz essa conversão. Imagine que você tem, sei lá, uma mesa. Meu mouse aqui deu uma atrapalhada, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, imagine que você tem uma mesa
que ela tenha 90 centímetros de altura. E tem uma TV, sei lá, uma TV meio grande aí, que ela mede 1,20 m. Tá? Você vai colocar uma em cima da outra e em cima disso daí você vai colocar, sei lá, uma prateleira, uma estante, tá? Alguma coisa nesse sentido, ok? Então você precisa saber a altura. Tem uma mesa, aqui vai ter a TV e aqui em cima você vai colocar umas prateleiras, né? Você precisa saber essa distância aqui, essa altura, para colocar essa prateleira aqui em cima. Então você vai somar os dois. Bom, isso daqui, gente, pode parecer meio simples, mas é um motivo de grande, assim, os alunos erram com muita frequência. E o que a gente tem que levar em consideração é que eu não posso somar unidades diferentes. Tá? Eu costumo, para comparar os alunos, para que os alunos entendam o que eu estou falando, eu costumo falar o seguinte, ó, veja, 90 é menor do que 1,2, do que 1,20. Senhor, tá louco? Como que 90 é menor do que 1? Tá? É menor, porque aqui eu estou falando de centímetros. Então, 90 centímetros é menos de 1 metro. Para ser 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. Tá? Eu tenho 90, então não tem 1 metro aqui. Aqui é bem maior. Além de 1 metro, ainda tem mais 20 centímetros para cima. Tá? Esse valor é menor do que esse. Não tem sentido eu somar isso aqui. 90 mais 1,20 vai dar 91,2 ou 91,20. Gente, isso aqui não tem sentido. Porque se você somar os dois e colocar metros, tá? Se você somar os dois e colocar metros, imagine, 1,20 m mais 90 centímetros, de repente você tem 91 centímetros, um prédio, não dá certo, está errado. Tá? Não pode ser metro. Então é centímetro. Mas como é que pode ser centímetro? Você somou aqui, tem mais de 1 metro, somou com uma coisa em cima e deu menos de 1 metro. Não faz, né? 91,20 centímetros também não tem sentido. Tá? Não posso somar, vou repetir, não pode fazer contas com unidades quando elas estão diferentes. Então o que a gente faz? Ou eu transformo centímetros em metros, ou eu transformo metros em centímetros. Ou eu vou transformar 90 centímetros em uma medida em metros, ou eu vou transformar 1,20 em centímetros. Eu tenho que transformar nos outros. Como que a gente faz isso? Posso usar a regra de 3, usar lá a razão e proporção, mas eu sugiro que vocês façam o seguinte, ó. Vamos começar aqui com o primeiro. 90 centímetros eu vou transformar em metros. 90 centímetros. Então, 90 centímetros está aqui, ó. Se eu vou andar para a esquerda, esse número tem que diminuir. Veja, era 100, aqui é 10, aqui é 1. Ele vai diminuindo o número. A medida é a mesma, a representação da distância é igual. Tá? Só estou mudando a unidade. Quando eu mudo a unidade, esses números aqui vão diminuindo quando eu ando para a esquerda. Então, o número que vai vir para cá tem que ser menor do que 90. Se é menor do que 90, 9,0. Se vem para cá, eu vou diminuir mais uma vez, 0,9. Ok? Então, significa que 90 centímetros é a mesma coisa que 0,9 metros. Agora eu posso somar, ó, 0,9 mais 1,2 ou 1,20. Posso acrescentar um zero aqui e somar, sem problema nenhum, tá? 0, 11, vai 1, 2, 2,10. No caso, eu coloquei em metros, aqui é metros, então a minha resposta vai ser em metros, 2,10 metros. Poderia também, caso fosse interessante, eu achasse interessante, a resposta poderia ser em centímetros. Aí, nesse caso, eu teria que fazer o quê? Colocar aqui, ó, 1,20 metros. Quando eu vou para cá, o número tem que aumentar. Para a esquerda diminui. Né? Toda vez que eu venho nesse sentido, o número vai diminuindo. Para lá vai aumentando. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho 1,2, aqui eu vou ter 12. A vírgula andou uma casa. Mas eu ainda não cheguei no centímetro, eu estou em decímetro, eu tenho que chegar aqui, ó, no centímetro. Então vou precisar aumentar o número de novo.
120. Ok? Era 12 e passou para ser 120. De novo, poderia somar 90 mais 120, tá? Fazendo o cálculo aqui, eu tenho o quê? 11 vai 1, 2, 210 centímetros. Novamente, ó, 210 centímetros. Se eu venho para cá, tem que diminuir. Vai dar 21,0. Se eu venho para cá, tem que diminuir. Vai dar 2,10. 2,10 é exatamente a medida que eu tinha encontrado lá no começo em metros. Ok? Caso você precise, por um acaso, ir mais uma casinha aqui, ó, deixa eu mover isso daqui para não confundir, tá? Caso eu tenha que fazer mais uma vez aqui, por algum motivo, eu tenho que pegar esse 210 e passar ele para cá, ou 120 e passar ele para fazer com 120, tá? Pegar esse 120 e transformar em milímetro, ele vai precisar aumentar mais uma vez. Então eu teria que colocar o 120, acrescento mais um zero. Caso fosse necessário, se tiver vir para cá, você vai ter que diminuir. Professor, mas está 1, como é que eu vou diminuir? Coloca 0, e para cá, como é que eu diminuiria? Coloca 0,0 e aí repete o número. Ok? Está ficando um pouco bagunçado aqui, o vídeo já está ficando um pouco mais longo, mas basicamente a ideia mais fácil aí de transformação é justamente essa. Ok? Espero que tenham entendido.